Meus irmãos, estamos iniciando mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde temos buscado as explicações dos ensinamentos de Jesus através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido a respeito da lei de Deus, para que possamos caminhar mais seguros pelos caminhos do mundo, buscando a nossa evolução, o nosso progresso. Pedimos a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais que nos amparem, nos assistam, aumentem a nossa visão espiritual para que possamos extrair das lições aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item dos nossos estudos é o item 24, que foi uma pergunta feita a São Luís, em Paris, no ano de 1859. Foi perguntada a ele: quais os limites da encarnação? E São Luís respondeu: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos
presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde o chamam as missões que lhe estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal qual como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Conjugado com essa lição, nós temos a pergunta 168 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: é limitado o número das existências corporais ou o espírito encarna perpetuamente? E eles responderam: a cada existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos João Flávio e Dona Luzia. Estamos passando a palavra à Dona Luzia. Meus irmãos, boa noite. Nesse momento, nós queremos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, de buscar cada vez mais aprendermos sobre as leis que regem o nosso espírito e assim providenciando com mais rapidez o nosso caminhar em direção da nossa própria felicidade. Hoje nós temos um estudo bem interessante. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo fala conosco sobre uma máxima de Jesus que ele diz a todos nós, como diz a Nicodemos, lá naquele tempo em que eles aqui esperam, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para muitos, nascer de novo é nascer do batismo. Então, muitas escolas ainda religiosas sentem isso e produzem realmente essa situação no momento em que se batiza, então nasce de novo para o Pai. Aí a doutrina espírita, então, vem clarear um pouco mais para nós. Hoje nós estamos estudando o item 24 do Evangelho. O item 24 tem a pergunta: quais os limites da encarnação? Mas antes de falarmos desses limites, porque o que é o limite? Né? É aquilo que marca um espaço no tempo. Quantas vezes, quanto tempo, quantos momentos, né? A quantidade, tudo isso representa um limite.
Eu gostaria de trabalhar um pouquinho para nossas reflexões a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação do Espírito? Então vamos tentar compreender primeiro qual a finalidade de encarnarmos. A encarnação, encarnar significa sair do mundo espiritual e entrar no mundo material. Então nós recebemos um envoltório, como diz aqui São Luís, né? Foi lido pelo nosso irmão Ivan, um envoltório como se fosse um corpo para o nosso espírito, o envoltório do espírito. Então, quando nós encarnamos, qual o objetivo? Com que finalidade a gente volta, né? A gente encarna. Por enquanto, nós estamos falando da vida ao corpo. Então, Kardec faz essa pergunta e vem logo a resposta. Deus lhes impõe a encarnação, ou seja, a vinda ao mundo material, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Vamos entender um pouquinho o que é expiação. Para muitos de nós, expiar é pagar alguma coisa, é ser punido pelas leis. Não, expiar não é isso, né? A palavra expiação, meus irmãos, significa as vicissitudes da terra, ou seja, as consequências, encontrarmos de frente novamente com as consequências dos nossos erros passados, né, cometidos por nós mesmos, na mesma proporção que nós o cometemos. É isso que é expiação. Não há nenhuma punição de Deus aí. Nós estamos recebendo, né, as vicissitudes, o sofrimento, a dor, na mesma proporção que nós fizemos. Ou seja, eu errei com meu irmão, eu feri meu irmão, nós vamos receber na mesma proporção. Talvez não na mesma forma, mas a proporção é a mesma. E aí, a expiação, então, né, é aquilo que nos levará a acordar, né, o nosso espírito para a regeneração das faltas que nós cometemos. É isso que é expiação. Não é um castigo divino. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Então, quando nós somos envolvidos por uma vicissitude, como ele diz aqui, os espíritos superiores, para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, tudo que nós passamos na Terra é expiação, né? Só que não expiação no sentido de uma cobrança de Deus, ou uma punição de Deus trazida até nós. Não, de forma alguma. Nós vamos ser cobrados na mesma proporção que ferimos a lei divina. Toda vez que ferimos uma das leis divinas, nós vamos ter que repor. Nós vamos ter que pôr um curativo ali, né? Vamos ter que refazer. E aí os espíritos superiores continuam dizendo: a encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós já aprendemos aqui que Deus conta conosco. Deus usa o homem para criar, para ajudar na criação. Somos co-participadores dessa criação, ainda num grau bem inferior, bem pequenininho,
mas Deus conta conosco. Então ele diz assim, e para executá-la, né, para executar essa obra, é que em cada mundo, ou seja, em cada morada, toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, por que que em cada mundo, em cada morada, nós recebemos um instrumento de acordo com a harmonia do mundo? É o corpo. Esse corpo é um instrumento do nosso espírito e é com ele que nós vamos agir dentro da criação. E é com isso que Deus conta o nosso trabalho. E no momento em que trabalhamos, no momento em que criamos, no momento em que aceitamos com resiliência as vicissitudes, o que vai acontecer? Vamos também evoluir, né? Contribuir para a nossa própria evolução. Então, quando se pergunta a São Luís, né, quais os limites da encarnação, e é a mesma pergunta da questão 168 do Livro dos Espíritos, e que provavelmente foi São Luís também que respondeu, porque ele faz parte da falange dos espíritos, né, do espírito de verdade, a gente não pode afirmar, mas Kardec faz a seguinte pergunta: é limitado o número das existências corporais? Então, o limite, de acordo com São Luís, vai depender da purificação dos nossos espíritos. Então, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? É interessante, nós achamos que a palavra perpetuamente, gente, significa eternamente, né? Não. Perpétuo é aquilo que existe enquanto for necessário. Então, enquanto for necessário, o espírito vai sim reencarnar. Aí é limitado. Então, esse limite aqui, a resposta poderia ser sim e não. Sim, enquanto o espírito não purificar, ele vai ter que voltar várias vezes. Não, porque no momento em que ele purificar, aí ele já não encarna mais. Não nesse corpo pesado, nesse corpo denso, igual o nosso. Cada mundo tem o seu próprio corpo, o seu próprio envoltório. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais o seu corpo também se desmaterializa, tomando então um aspecto mais fluídico, mais etéreo. E aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, quando ele reuniu alguns dos discípulos e houve ali a materialização do Cristo em cima de um monte, né? Jesus se desmaterializa na frente dos seus discípulos, né? E ali surge, na transfiguração, Moisés e Elias. E os discípulos falam que eles não conseguiam olhar para o Cristo, porque eles viam um sol. Ou seja, o brilho era tão intenso que eles não conseguiam mais ver o Cristo. Cristo ali mostrava para eles, né, toda a sua essência espiritual. Então, quanto mais puro o espírito, menos matéria. Mais etéreo, mais sublimado, né, é o espírito. É o corpo do espírito. Então, meus irmãos, quando se perguntou ali, Kardec pergunta, é limitado o número das existências corporais ou
o espírito reencarna perpetuamente? A resposta foi: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, ou seja, quando ele já não tiver mais nenhuma impureza, nenhuma imperfeição, não terá mais necessidade das provas da vida corporal. Então, essa é a resposta. E aí, Emmanuel, como sempre, o nosso professor de Evangelho, ele vem dizer para nós o seguinte, numa mensagem muito bonita, aproveitando também ali a passagem de João, capítulo 3, versículo 7, em que Jesus diz para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, Emmanuel vai falar conosco sobre a nossa existência aqui na Terra, sobre a nossa encarnação dentro de um corpo material. Então ele vai dizer como que nós devemos fazer, para que a gente possa mais rapidamente buscar a nossa perfeição, o nosso burilamento, a nossa regeneração. Então ele diz assim, olha: empecilhos e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Então, muitas vezes nós estamos lutando com empecilhos, com dificuldades, com vicissitudes, mas isso é natural no mundo de expiação e provas, no mundo ainda considerado inferior, no mundo materializado como o nosso. Então ele vai e diz assim para nós, nos alertando: esforcemo-nos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Então vamos fazer uma forcinha, vamos ser gratos a Deus pela misericórdia que Ele teve para conosco, de deixar que voltássemos a encarnar na Terra. E essa volta significa encarnar novamente, reencarnar. Estamos todos reencarnados. Então ele pede para que a gente use esse momento da nossa reencarnação com bastante critério, com bastante cuidado, aproveitando o máximo, para retificar os erros, para ressarcir os débitos de ontem. Não pensemos nós que, encarnados no mundo de dor e sofrimento, nós somos criaturas santas. Ainda não. Talvez um dia cheguemos a ser anjo. Talvez não, desculpe a expressão. Um dia chegaremos a ser anjo. Mas por enquanto, ainda estamos no mundo inferior. Então esse é o mundo de onde nós recebemos o nosso corpo, a nossa necessidade de aprimoramento. E aí ele vai explicar o porquê que nós devemos fazer tudo para aproveitar esse tempo. Ele diz assim, olha: a questão intrincada, ou seja, o problema que te preocupa agora, quase sempre é o problema que abandonaste sem solução entre amigos que em outro tempo se rendiam confiantes ao teu arbítrio, ao teu parecer, à tua opinião. Ou seja, os amigos confiavam em nós. A gente opinava e muitas vezes opinamos errado, não é? Então, hoje, aquele problema que surgiu lá atrás, que não foi solucionado por nós, aparece na nossa existência.
O parente complicado que julgas carregar com espírito de heroísmo, ele é meu parente e eu estou fazendo de tudo para aguentá-lo, né? E a gente se sente um super-herói, né? Aí Emmanuel diz, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Os ideais nobilitantes que você traz hoje consigo e pelos quais tolera agressões e zombarias e se considera incompreendido pelos outros, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que lá no passado espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que os traziam no coração. E se a gente refletir bastante, a gente vai ver que muita coisa a gente fez e deixou para trás, né? Graças a Deus que nós não nos lembramos. E aí o Emmanuel fala assim, calúnias que enfrentas hoje e que achas que deverá ser levado aos píncaros da virtude pela paciência que mostras, habitualmente, nada mais são do que o retorno das injúrias que imputastes noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, ou seja, jamais amadurecido, porque nós já estamos mais amadurecidos. Então as falhas do passado vão procurar-nos, seja no corpo, como uma enfermidade ou como uma sequela de nascimento, né? Na família, na sociedade ou na profissão que escolheste, pedindo-te reajuste. Então nós vamos receber as nossas falhas de volta. É isso que a questão 132 vem falar conosco, né? A encarnação é com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal e é nisso que está a expiação. E essa expiação, meus irmãos, não é a cobrança, não é um castigo de Deus, mas sim uma oportunidade para que a gente refaça perante Deus. Porque quando chegarmos ao plano espiritual, nós vamos ter uma outra percepção. Nós vamos enxergar a vida de forma diferente, porque não vai ter mais a matéria regindo as nossas ideias, os nossos sentimentos, porque a matéria ela rege com força. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, acorda-se em nós um juiz, e esse juiz não é Deus, não, é a nossa consciência, é a nossa consciência. Muitas vezes, ao chegar no plano espiritual, nós vamos nos ver ávidos para encontrar aqueles amados nossos que já foram na frente. Ávidos para sentir a paz e a harmonia daqueles mundos luminosos que nós já aprendemos, que a doutrina tem nos mostrado. Mas ao mesmo tempo, vamos nos sentir como aves cativas, presas na terra, pelos erros, pelos desequilíbrios, pelas desorganizações que nós fizermos. Isso nos prenderá à terra, e então o juiz supremo em nós mesmos, o juiz de nós mesmos, que é a nossa consciência, que é Deus em nós, porque é ali que estão as leis divinas, vai virar para nós e falar assim: olha, como é que você quer ser feliz? Olha lá atrás, dá uma olhadinha, veja o que você deixou para trás. E nós então vamos ter que voltar.
Vamos ter que reencarnar. Vamos ter que encarnar novamente no novo corpo, para que a gente faça o que Emmanuel está dizendo para nós. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, diz Emmanuel, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Só depende de nós. Como diz o nosso irmão São Luís, ele diz assim para nós: depende, portanto, do espírito libertar-se da encarnação, mais ou menos rapidamente, trabalhando para a sua purificação, ou seja, para a sua regeneração. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, o número de vezes que nós iremos reencarnar, ele não é fixo, ele é variável. Há alunos aplicados que aprendem tudo depressa e ficam na escola só os anos necessários. Agora, há alunos preguiçosos que tomam muita bomba e aí eles têm de repetir de ano e ficam mais anos na escola. Da mesma forma, acontece conosco aqui na Terra. A Terra é uma escola de almas, nós estamos aqui para aprender. Então, tem todo tipo de aluno, né? Aplicado, preguiçoso. Então, uns reencarnam mais vezes, outros menos vezes. Para a gente ter uma ideia, isso não é absoluto não, mas a cada 300 anos, em média, a gente reencarna 2 vezes. Bom, e nós somos espíritos imortais, então dizem que nós já reencarnamos aí milhares de vezes e vão continuar reencarnando. Certo? Bom, mexi aqui, passei a página. Bom, há muita gente que pensa que a reencarnação é invenção do Espiritismo, né? A reencarnação, porque no dia de hoje, quem mais, principalmente no Brasil, quem mais fala em reencarnação é o Espiritismo. Então muita gente acha que foi o Espiritismo que inventou esse conceito de reencarnação. Mas isso não é verdade. O Espiritismo só tem 166 anos. E a reencarnação já era conhecida no Egito Antigo, na Índia Antiga, e a reencarnação está na Bíblia, no Velho Testamento, né? Vamos dar um exemplo aqui, do Velho Testamento, citando a reencarnação. Está em Jó 10,14, que fala o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela, a existência terrestre, voltarei novamente. Bom, as traduções da Bíblia foram maldosamente distorcidas, manipuladas, para esconder a reencarnação, de acordo com o interesse de quem não admitia a reencarnação. Então, é impressionante como mudaram os termos em determinadas traduções de Bíblias, né?
Vamos dar aqui outros exemplos de reencarnação na Bíblia, né? Em Mateus 14, de 13 a 17, Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é o Elias. Elias já era um profeta que veio antes de Jesus. Então, tinha pessoa que falava: uns dizem que o senhor é o Elias, que já morreu. Outros que o Jeremias, que também já morreu. E outros dizem que o senhor é alguns dos profetas, que também já tinham morrido. Então, os judeus tinham aí, aceitavam aí o conceito da reencarnação. Em Mateus 10, 13, após aquela transfiguração, que foi citada aqui pela nossa irmã Luzia, Jesus subiu lá no morro com alguns de seus discípulos e disse: digo-vos, porém, que Elias, que era um profeta, já veio, quer dizer, já nasceu de novo, e eles não o reconheceram. Mateus, no capítulo 11, diz o seguinte: João Batista é o profeta Elias, que havia de vir, quer dizer, que havia de reencarnar. Bom, e mais um, no Evangelho de João, capítulo 3, tem aquela conversa de Jesus com o doutor da lei de nome Nicodemos, onde Nicodemos queria saber de Jesus como que ele ia entrar na barriga da mãe para nascer de novo. Jesus então falou com ele: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mostrou para ele que ele não estava em condições de, embora fosse um doutor da lei, não estava em condições de compreender como ocorria a reencarnação, né? Bom, então a reencarnação era aceita normalmente no cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo durou 300 anos, depois ele foi deturpado, mas no cristianismo a reencarnação era aceita. Até no catolicismo a reencarnação foi aceita, mas foi aceita até o ano de 553. O que aconteceu? No segundo concílio de Constantinopla, que foi no ano de 553, os bispos decidiram que a reencarnação não existia mais. Existia e aí acabou, né? Por quê? Porque a esposa do imperador romano, chamado Justiniano, essa esposa chamava Teodora. Ela era uma mulher escravocrata, desumana e muito preconceituosa. Ela tinha medo, né, de reencarnar, de voltar ao mundo na pele negra de uma escrava. E por isso ela desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, que se chamava Papa Virgílio, para acabar com esse conceito. Então, por pressão aí dessa esposa aí do imperador, o Papa Virgílio acabou com o conceito de reencarnação na Igreja Católica. Bom, a reencarnação é conceito milenar, existente nas tradições religiosas de quase todos os povos antigos, né? Consta a reencarnação no Vedismo, no Brahmanismo, no Confucionismo, no Taoísmo, no Mazdeísmo, consta das religiões do Antigo Egito, da filosofia de Sócrates, da filosofia de Platão, né? E do cristianismo, como nós já falamos. Foram reencarnacionistas
os chamados doutores da igreja, né, cristã, que foi o Clemente de Alexandria, no ano 215, Diorígenes, que viveu até o ano de 254, do druismo e etc. Bom, um percentual grande dos habitantes do mundo, eles acreditam na reencarnação. Então, se você vai lá no budismo, se você vai lá na Índia, a reencarnação é aceita pela maioria das pessoas. Uma pesquisa relativamente recente mostrou que 2/3 dos católicos já acreditam na reencarnação. 2/3. Mas vejam bem, o católico acredita, mas o catolicismo não. Por quê? Por causa da grande influência dos livros espíritas. Né? O católico ganha um livro, tem um amigo que é espírita, conversa com ele, e aí eles raciocinam e entendem que, levando em conta a reencarnação, a vida é justa, o mundo é justo. Né? Bom, mas foram os bons espíritos enviados à França em 1850, enviados exatamente por Jesus, que explicaram a reencarnação em detalhes para o professor Allan Kardec. Né? E explicaram para eles como funciona a reencarnação, para que ela serve, como funciona. Né? Então, esses ensinos estão no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Kardec colocou esses ensinos aqui. Vamos ver. Aliás, não precisa de ler as perguntas que Luzia já leu. Bom, então a reencarnação é um dos princípios mais importantes do Espiritismo, porque a reencarnação explica muita coisa, explica a causa das diferenças sociais, a causa das desigualdades, e com isso acalma muito os revoltados, pacifica, né? Nos ajuda a compreender o mundo. A justiça divina, o revoltado, ele chega assim e fala assim: puxa, aqui dentro de Belo Horizonte tem um bairro pobre aqui, do outro lado ali da rua tem um bairro de rico. Que negócio é esse? Onde está a justiça? Por que um está de um lado, passa dificuldade, o outro tem o supérfluo do outro lado? Que negócio é esse? Né? E às vezes se revolta. Né? E a justiça divina não oferece privilégio a ninguém. Todos os espíritos, todos nós, temos as mesmas oportunidades. Não uma vida só, mas como nós vivemos várias vidas, num conjunto de vidas, nós temos as mesmas oportunidades. A justiça divina nos dá as mesmas oportunidades. Então, nós temos de estudar a reencarnação para compreender a vida, compreender o mundo, para a gente não ser revoltado, para ter paz. Então, a reencarnação, o estudo da reencarnação, explica que tudo que nós estragamos numa vida, nós teremos de consertar em vidas posteriores, nós temos de reparar. Todo mal que fizermos terá de ser reparado. Então nós temos de passar por diversas situações para evoluirmos, para aprendermos muita coisa. Então, por exemplo, nós temos de nascer na pobreza. Para quê? Para aprendermos a humildade, a vivermos com pouco, para aprender a servir, né? Porque a pobreza nos oferece essas oportunidades. Por outro lado, nós temos de renascer na riqueza para aprendermos a colocar os recursos materiais
a serviço da sociedade, né? Então, a fazer bom uso da riqueza. Então, além disso, nós temos de renascer várias vezes para aprimorar o nosso sentimento, para aprimorar o nosso conhecimento, para aumentar o nosso QI, o nosso coeficiente de inteligência, né? Vou dar um exemplo simples aqui que dá para a pessoa compreender a função da reencarnação. Vamos supor aí um servente de pedreiro. Ele está trabalhando lá na obra, carregando a lata de massa, com a enxada lá, fazendo a massa, carregando tijolo no carrinho, para cima e para baixo. Bom, aí ele trabalhou ali e morreu. Numa outra próxima encarnação, ele pode querer voltar, mas ele já tem conhecimento, voltar no ramo da construção, mas ele já tem conhecimento ali, ele viu o colega trabalhando nas mais devidas atividades de uma construção, e aí ele quis ser pedreiro. Mas ele foi um pedreiro de meia colher, ele ainda não sabia assentar um azulejo muito bem assentado, fazer um piso nivelado. Então ele foi aquele pedreiro de meia colher que assenta tijolo, né? Reboca ali uma parede, mas não é capaz ainda de fazer acabamento. Aí ele morre de novo, aí ele nasce, não, agora eu quero aprender quero ser um pedreiro bom, eu quero ser um pedreiro de acabamento. E aí ele entra, aprende, alguém ensina e ele vira um pedreiro de acabamento. Mas depois ele falou assim, puxa vida, agora eu quero ser um carpinteiro para fazer as formas dos pilares, das vigas, da laje, e aí ele vai aprender aí a parte de carpinteiro de construção civil. Depois ele pode, uma outra vida, ele vai querer ser o armador, que é aquele que trabalha com ferro, dobra, amarra, né? Esse ferro que vai dentro da laje, dos pilares, das vigas. Então ele aprende essa parte. Depois ele falou, bom, agora eu quero aprender a ser bombeiro. Depois ele é eletricista, pintor. E depois que ele já aprendeu tudo isso, ele já tem um conhecimento grande da obra. Aí ele já pode ser o quê? Um encarregado. Porque ele é capaz de comandar ali todos aqueles oficiais que trabalham numa construção. Mas ele fala assim, mas puxa vida, como encarregado eu trabalhei fazendo casa, uma escolinha ali, e esse arranha-céu aqui, esse edifício grande aqui. Aí ele teve de aprender aí, ele teve de ser um mestre de obras, né? Ele trabalhou ali, ele já era capaz de comandar vários encarregados. Depois ele falou assim, puxa vida, mas até hoje eu não estudei, eu quero estudar. Aí ele entra para a escola técnica, vai ser um técnico em edificações, e nessa vida vai ser isso. Aí uma outra vida, ele falou, não, quero continuar. Aí ele vai ser um arquiteto que vai desenhar edificações, ou vai ser um engenheiro civil que vai calcular a viga, o pilar, né? A laje. E, bom, e depois? Ele já está bom em tudo, já conhece construção civil, já sabe calcular, já sabe desenhar. Aí ele falou, não, agora você é dono de uma construtora. Aí ele já pode empreender, né? E ele já tem conhecimento daquilo. Então vejam bem, nesse simples exemplo aqui, possivelmente ele gastou 10 ou 12 reencarnações, cada hora numa atividade, e ele vai subindo, vai aperfeiçoando, né? Bom, então, os especialistas, aquelas pessoas que são sumidades em qualquer área, eles não se tornaram sumidades em uma vida apenas, né? Então já reencarnaram milhares de vezes. Pega aí uma criança prodígio, né?
que ele já faz cálculos matemáticos ali, como se ele já tivesse dado matemática avançada. E ele faz aquilo ali jovem, 10 anos de idade. Hoje a internet está mostrando muito criança com grandes habilidades musicais, criança com 7 anos tocando piano ali, música clássica, que a pessoa às vezes peleja 30 anos e não consegue. A criança com 7 anos, outro dia eu vi um menino de 4, mas tocando música clássica assim, com uma facilidade, né? Isso aí só é reencarnação que aplica, que explica, né? Bom, as obras espíritas, os livros espíritas, nos dão muitos exemplos aí de reencarnação. Tem um exemplo aqui interessante, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início. Tem uma lição chamada Uma Realeza Terrestre. É o caso de uma rainha, e ela fala, né, que ela era uma rainha francesa. Na realidade, eu pesquisei aqui, essa rainha francesa deve ter sido Maria de Médici, casada com o rei Henrique IV da França e mãe de Luís XIII. Ela morreu em 1642. Ela fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que ela foi rainha, soberana francesa lá, e morreu rainha, achou que do lado de lá ela ia chegar como rainha. E aí ela falou que a grande surpresa dela é que ela não chegou do plano espiritual como rainha, que lá no plano espiritual, acima dela, estavam várias pessoas que lá no palácio onde ela morava, beijava a mão dela, se curvava, pessoas apagadas. Uma era lá, por exemplo, a faxineira lá do palácio, e que se curvava diante dela quando ela morreu em condições. A condição espiritual da faxineira era muito mais elevada do que ela. Então, aqui no livro do Chico diz o seguinte, versos dedicados à venerável irmã que conhecemos da realeza terrestre, que é o nome da lição do Evangelho, há 4 séculos. Culta não espalhou os benefícios da inteligência, amiga incondicional dos amigos e inimiga implacável dos adversários, generosa para com os amigos abastados e indiferente às vítimas da penúria. Embora destacasse as vantagens da paz, incentivou o quanto pôde as guerras de conquista e ambição. Quer dizer, era rainha, né, mulher do rei, exercia uma influência talvez até muito forte no rei aí, Luís Henrique IV. Bom, embora destacasse as vantagens da paz, incentivou quanto pôde as guerras de conquista e ambição. Agradecida aos vassalos, vassalo é o súdito de um rei, agradecida aos vassalos obedientes, perseguia até a morte quantos não lhe observassem as diretrizes. Quer dizer, a rainha amada e odiada, alcançou mais além, quer dizer, morreu, chegou lá no plano espiritual, e à frente da verdade, quando ela viu que ela estava lá de mão vazia, ela preocupou-se com a redenção própria. Ela viu que ela tinha de aprender muita coisa, principalmente humildade. Regressou à terra várias vezes, apagando-se devagar quanto ao brilho terreno que ostentava. Então, apagando-se devagar é o seguinte, ela reencarnou lá como uma lavadeira, talvez no próprio palácio, como uma cozinheira, como uma lavradora, e aí ela foi ganhando humildade, né?
até que rogou a prova final, em que a identificamos presentemente, habilitando-se no corpo enfermo e disforme, em acentuada penúria para a ascensão próxima à espiritualidade superior. Então, depois dela ter passado aí 300 anos aí em reencarnações humildes, ela escolheu uma prova final que ia levá-la para uma espiritualidade superior. Bom, aí aconteceu o seguinte: Chico Xavier foi chamado por uma pessoa lá, uma família, para dar um passe numa criança doente nos arredores de Pedro Leopoldo. Aí ele foi. Próximo a essa casa dessa criança, morava uma senhora, já com idade, paralítica. Ela não saía, não levantava de um catre. Catre é aquela, para quem não, principalmente para os jovens que não sabem, é aquela cama fincada, 4 paus fincados no chão, tem ali uns outros ali na horizontal, e ali em cima o quê? Um colchão de capim ou de palha. E essa senhora ficava lá. E ela vivia da caridade de alguns vizinhos de bom coração, que iam lá, punha comida na boca, né? Ajudava ela lá na limpeza, nas suas necessidades fisiológicas, né? E ela ficava lá. Então ela ficou sabendo que Chico ia lá perto, dar um passe. Ela pediu alguém para dar um recado ao Chico, se ele podia ir lá fazer uma prece com ela, dar um passe também, né? Bom, aí o Chico foi, e o Chico estava sempre acompanhado de espíritos. E foi também um espírito poeta. Esse poeta chamava Epifânio Leite. E ele foi junto com o Chico, quer dizer, é um espírito desencarnado. A essa irmã admirável e valorosa, capaz de omitir-se e sofrer até integral reparação da própria grandeza em si mesma, oferecemos aqui a nossa pálida homenagem, desejando-lhe plena vitória em Jesus e com Jesus. E aí então o Epifânio foi lá, e esse Epifânio poeta, de noite, quando voltaram para Pedro Leopoldo e tinha uma reunião, e Chico estava psicografando, ele escreveu através do Chico essa poesia, um soneto dedicado àquela rainha que estava ali completamente diferente daquilo que ela foi há 300 anos atrás. Estava ali paralítica, risonha, não reclamava de nada, uma vida ali de extrema pobreza, vivendo da caridade dos amigos. Então ele disse o seguinte na poesia: vejo-te soberana aos painéis da memória, quer dizer, eu te vejo aqui na minha lembrança. O trono te emoldura a face de outras eras, quer dizer, então ele via ela como rainha há 300 anos atrás. Oprime sem temor, espancas onde imperas, quer dizer, mostrando como que ela era, né? Fulges no fausto vão de vaidade ilusória, quer dizer, que então ela estava resplandecente ali, mas naquele fausto de vaidade, né? De rainha. A paixão te esfogueia a fome de vanglória, exilas e destróis, humilhas e encarceras, quer dizer, então ela mandava prender, humilhava e etc. Vem a morte, no entanto, entre forças austeras, e largas sob a cinza a pompa transitória. Quer dizer, que veio a morte, a pompa dela de rainha ficou no túmulo, né? Ela não levou para o plano espiritual. Foi-se o tempo então passou,
passaram 300 anos. Hoje achei-te em catre duro e estreito. Então ele, como poeta, reencontra com a ex-rainha, paralítica e só, parafusada, paralítica e só, parafusada ao leito. Quer dizer que então ele encontra ela num catre duro, estreito, paralítica e presa ao leito. Chorei ao ver-te a choça e o triste quarto em ruínas. Quer dizer, ela morava lá no rancho lá. Então ele viu aqui e falou, puxa, era uma rainha, está morando aqui no rancho. Mas louvo o fel de agora. Quer dizer, louvo o sofrimento de agora, ante o sol do futuro. Então, aí ele já teve uma visão, falou, olha, agora está comendo pão que o diabo amassou, né? É o chamado fel. Mas eu vejo o futuro que vem depois. Pela dor subirás ao reino do amor puro, em teu carro estelar de açucenas divinas. Né? Bom, então aí ele termina aí dizendo que ela, pela dor que ela estava passando, ela estava indo num carro de estrelas, enfeitado de açucenas, para o plano espiritual superior. Então a rainha estava ali adquirindo humildade, né? Pobre, sem parente, aleijada, vivendo da caridade lá. E então vejam que abaixar o orgulho custa caro, leva tempo, né? Você não sai de uma vida de orgulho para uma vida aí, uma vida sem orgulho, assim facilmente, né? Bom, então são lições iguais a essas que a gente encontra aqui nos livros espíritas. Eu trouxe aqui umas 3, mas o tempo é insuficiente. Tem uma outra lição interessantíssima, né? Essa eu vou contar rapidinho aqui. Chegaram 4 judeus jovens, assim como se fossem, de certa forma, ricos, poderosos, e procuraram Jesus numa casa onde Jesus estava. Aí Jesus se apresentou a eles, e eles falaram que ia pedir ajuda a Jesus para desmascarar algumas autoridades do templo de Jerusalém. Aí eles citaram o nome de uma por uma e falaram, você está vendo lá o tal do Joabe, que era o nome lá de um sacerdote lá no templo, é um fingido, né? Ele fica lá orando, fazendo isso, fazendo aquilo, dando uma de santinho, mas ele é um camarada, um ladrão, ele desvia o dinheiro, tem um montão de coisa por fora aqui, papapá. Nós queremos desmascará-lo e mostrar para a sociedade quem é ele. E aí citou o Joabe, citou um outro, citou um outro. E Jesus, toda vez que ele citava um nome, Jesus falou, não se preocupe, ele viverá. Então Jesus falava, Joabe vai viver. Bom, aí veio outro, aí até que alguém chama Jesus num outro cômodo da casa. Aí quando Jesus foi lá, os 4 saíram, né? E falaram, esse cara é doido, né? Falaram, Jesus é doido. Tudo que nós perguntamos a ele respondeu, eles viverão. Quer dizer, então Jesus estava dizendo o seguinte, eles estavam fazendo um montão de coisa errada, né? Mas que eles iam viver. E em outras vidas eles seriam obrigados a corrigir tudo quanto é coisa ruim que eles estavam fazendo. Tem uma outra lição também que eu sempre gosto de usar, é uma de um livro de Irmão X, né? É o caso de um mendigo e de um rei, né?
Um mendigo e um rei chegaram lá no plano espiritual. E aí o mendigo estava numa revolta danada. O mendigo trazia aqui debaixo do braço, ele era aleijado, a marca, o calo das muletas. E o outro era rei, ele mostrava aqui as marcas da coroa que ele carregava. Então os dois chegaram e foram atingidos lá na porta, vamos dizer, do céu, lá, por uma autoridade. E o mendigo começou a sentar pua no rei. Falou assim: ó, eu comia as sobras da mesa do rei, eu não tinha casa, eu morava lá debaixo da marquise, lá do palácio, eu vestia uma roupa toda rasgada, e ele passava aqui na carruagem com aquela roupa, com aquele manto, com desenhos de fios de ouro. E aí, soltou lá toda a raiva dele contra o rei. Mas a autoridade, falou que ele participava de banquetes altos, e ele ficava lá com o estômago doendo de fome e patati patatá. Bom, aí como é que se chama? A autoridade lá do céu falou o seguinte: olha, a coisa não é bem assim não, viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Quer dizer, devia estar lá num banquete lá, mas cheio de pessoas lá o bajulando, mas no fundo ele queria estar em casa brincando com o filho ou neto, dotaste-o de carro, entretanto não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Quer dizer, o rei tinha muito problema para resolver. Fitaste-o sob dourado manto nos dias de júbilo popular, todavia não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Quer dizer, o rei tinha muito problema, conheceste-o entre os maiorais da terra, entretanto não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de rei, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Quer dizer, você passou fome, ficou lá morando na marquise, mas você não passou por tantas provas, por tantas tentações que o rei passou, e aí o ex-rei recebeu permissão para entrar no céu, para ir para os planos espirituais mais elevados, para falar aqui numa linguagem mais espírita. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou, sensibilizado, e informou: agora renascerás da terra e serás também rei. Quer dizer, então chegou a hora do mendigo se tornar rei. Agora, pelo visto aqui, ele era revoltado. Possivelmente, quando ele terminar a tarefa de rei, uma existência como rei, ele não vai receber permissão para ir para os planos elevados, porque possivelmente ele não ia reinar tão bem quanto esse aqui. Então, os livros espíritas mostram muito isso. Então, nós temos uma necessidade de divulgar os livros espíritas, o desconhecimento da reencarnação contribuiu, fez doutrinas materialistas atrasarem o desenvolvimento do mundo. O Brasil foi muito afetado por doutrinas
por essas doutrinas materialistas, e só o Espiritismo vai nos esclarecer e acabar com esse obscurantismo dessas doutrinas materialistas. Então, vão divulgar o livro. Aliás, o seguinte, vai ser realizada aqui dentro de mais algumas semanas, mais uma feira do livro espírita, né? Na feira do livro espírita, os livros são vendidos com desconto de até 50%. Então, os livros espíritas são ótimos presentes, bom da gente comprar para dar um amigo que está fazendo anos, etc., né? E a vantagem do livro espírita é que, quando eu leio um livro espírita, eu ganho conhecimento que é útil não apenas para essa vida, mas para vidas futuras. Você dá um livro espírita para uma pessoa, ela usufrui daquilo, se ela lê, ela usufrui daquilo nessa reencarnação e em futuras reencarnações. Então, que Jesus nos abençoe. Discorridos os estudos dessa noite, com bastante propriedade, trazemos o tema da noite como instruções dos Espíritos, limites da encarnação, deixando-nos um pouco mais entendido do tema, mesmo diante de tantas limitações que ainda carregamos dentro de nós, que possamos no momento elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus Cristo, nosso bom amigo, mestre amado, a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos, rogando que oportunidade como essa não nos falte. Divino amigo, que suas bênçãos generosas sejam conosco, encarnados, desencarnados, seja com todos os nossos irmãos que se encontram em dores e sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa prece estamos encerrando os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos foram receber o passe, pedimos que forme a fila.